semana foi exatamente sobre isso. Estamos sempre em luta contra Satanás, estamos sempre em guerra contra ele, certo? Sabemos que ele já está vencido e, como um inimigo vencido, o que é que ele ainda está fazendo? Qual é o principal objetivo de Satanás, já que ele já está derrotado? Levar o máximo de pessoas a serem derrotadas junto com ele, certo? Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Com Cristo nós sabemos que o inimigo não pode nos arrastar junto com ele. Quando ele foi derrotado a primeira vez no céu, ele arrastou os anjos com ele. Mas diferente dos anjos, nós já temos noção da maldade, da malignidade do mal. Nós temos noção do que o pecado causa. E nós não vamos no caminho deles. Nós podemos vencer o engano e escrever uma história diferente. Agora, uma coisa que nós vimos durante essa semana que vale a pena a gente marcar, vale a pena a gente relembrar, né? A lição de hoje, da sexta-feira, o estudo adicional, é basicamente também repetindo o que já foi dito, certo? Eu vou ler aqui com vocês, mas no final eu vou dizer uma coisa diferente. Quando a rebelião surgiu, Deus se viu com duas opções. Ou abdicaria de sua essência, imutável e eterna, entregando o universo a uma criatura rebelde, no caso Lúcifer, né? Ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. Deus escolheu a segunda opção, e nesse caso, o choque entre seu poder e as forças do mal era inevitável. Então, quando poderes políticos ou sócio-históricos, como os povos de Canaã, ligados a forças cósmicas de caos e rebelião, manifestaram a mesma atitude desafiadora contra Yahvé, ele interveio. Então, naqueles povos de Canaã, se manifestou o mesmo espírito que se manifestou em Lúcifer. Um espírito de rebeldia, um espírito de orgulho, um espírito de afronta contra Deus. Então Deus precisava intervir naquilo. O tema de Yahvé como guerreiro é uma prefiguração, uma antecipação da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Ou seja, toda essa postura de Deus como guerreiro, ali naquelas batalhas do Antigo Testamento, é só um trailer, é só uma imagem de como vai ser no futuro, quando ele se revestir da sua armadura para lutar contra Satanás definitivamente, para eliminar o mal, né? Além disso, as guerras divinas de Israel não refletem apenas o conflito cósmico como um espelho, mas fazem parte desse conflito, servindo como um prenúncio do juízo divino que ocorrerá no fim dos tempos. Ou seja, todas aquelas guerras ali, elas não eram só um símbolo do grande conflito, mas também faziam parte dele, certo? Não pense que aquelas guerras lá para conquistar Canaã, aquelas batalhas que Josué fazia, tudo aquilo ali era algo alheio, algo avulso, algo independente do grande contexto do grande conflito. Tudo isso fazia parte do grande conflito, certo? Era Satanás tomando de conta daquelas terras ali de Canaã, dizendo assim: olha, esse território é meu, esse território aqui é meu, me pertence. Eu escravizei esses povos aqui todos sob o governo, sob o poder do pecado, porque Satanás tinha escravizado. Povos que eram mergulhados na idolatria, povos que eram mergulhados na promiscuidade, na imoralidade, na luxúria, né? Sacrificando os filhos a Moloque, fazendo dos cultos ali aquele ritual né, de coisas feias. Então, aquilo ali, aquelas nações estavam mergulhadas no abismo que Satanás estava escravizando. E Deus estava trazendo o seu povo agora aos troncos e barrancos, né? Mas estava trazendo sob as suas asas, tendo tentado lutar para mudar o caráter deles, para eles chegarem como uma luz num lugar onde só havia escuridão. Essa era a vontade de Deus, que o povo de Israel chegasse como uma luz ali, no lugar daquela escuridão, para destruir aquela escuridão. Então aqueles povos precisavam ser varridos, aqueles povos que não queriam aceitar a salvação precisavam ser varridos, tirados do meio do caminho, para que Israel pudesse entrar e tomar posse daquela terra. Da mesma forma, no final dos tempos, do juízo executivo, Deus também vai tirar desse mundo aqueles que não aceitaram a salvação. Eles vão ser destruídos pelo fogo. A terra toda vai estar cheia de ímpios, que com certeza vai ter mais ímpios do que salvos, infelizmente.
Os ímpios de todas as épocas vão estar pela face da terra, e a cidade santa no meio. E aí Deus vai destruir eles no fogo, para então purificar a terra, para então os salvos poderem habitar pela terra toda. Então, gente, essa é a questão. Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele. Porém, por causa da sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Como foi o caso ali dos 12 espias, né? Não era o seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. O segredo para a vitória, para qualquer vitória na vida cristã, é ser obediente a Deus. Em alguns casos, ele vai dizer assim: assista e espere, não faça nada, deixe eu fazer, apenas confie. Em alguns casos ele vai dizer isso. Apenas assista, apenas confie, apenas descanse e deixe que eu faça o milagre. Em outros casos ele vai dizer: faça e eu vou agir através de você. Eu vou fazer o milagre através das suas mãos. Às vezes Deus vai fazer isso. Então, você fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, o segredo, o importante é confiar. É estar ajoelhado, dizendo: Deus, para esse dia, para as batalhas do dia de hoje, quais são as suas diretrizes? Quais são as suas ordens? Para onde é que eu devo ir? O que eu devo falar? Como eu devo proceder? Então, gente, para a gente entender o segredo das vitórias do povo de Israel, nós precisamos entender o que é que o líder fazia antes das batalhas. O que é que o líder fazia? Se a gente pegar, por exemplo, Davi antes de qualquer batalha, ele sempre consultava o Urim e o Tumim, as pedras que tinha no estolo do sacerdote. Sempre ele ia para o santuário, sempre ele iria buscar Deus. Deus, eu ataco os filisteus? Sim ou não? E aí Deus dava a resposta, e Deus dizia: olha, ataque. Agora você vai fazer o seguinte: você vai para debaixo das amoreiras, daquela floresta de amoreiras. Quando você escutar o som de um exército correndo por cima das amoreiras, é sinal de que eu fui na sua frente, e aí você segue. Esse detalhe está lá em 1 Samuel, né, Fred? Se você for procurar depois. A batalha que o exército de Deus passou na frente, por cima do povo de Israel, e depois eles seguiram. Quando Moisés, antes de começar todo o rebuliço do Êxodo, antes de começar tudo, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. E Josué, antes de começar a destruir Jericó, ele também teve um encontro com Jesus com a espada desembainhada. Então, antes de qualquer batalha, o líder, o indivíduo, cada um de nós temos que ter um encontro com Deus. Não dá para a gente ter um encontro com Deus durante a batalha. Não dá para a gente ter um encontro com Deus no meio do problema. Nós temos que ter uma comunhão com Deus diária antes de enfrentar qualquer luta do dia a dia. Porque o dia começa com tudo zerado. E depois é que os problemas vão começando a aparecer, as lutas vão começando a aparecer. Então, o nosso dever é nos encontrarmos com o comandante do exército todos os dias. Ele está disposto a lutar por nós. Quando Jesus apareceu lá em Josué 5, ele estava com a espada desembainhada. Ele estava pronto para lutar. Nós temos um comandante que está pronto para lutar as nossas batalhas. Está pronto para nos liderar nessas batalhas. Ouça as diretrizes dele. Vá com o coração humilde. Exatamente. Vá com o coração humilde. Vá com o coração aberto para ouvir as instruções dele, as ordens dele, para que você seja vitorioso. Como Samara disse, Jesus é o maior exemplo. Jesus ele não deixava para se preparar, para se consagrar no momento da cura, quando ele ia curar o cego, quando ele ia curar o leproso, quando ele ia enfrentar os fariseus, ele ficava: fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E agora, como é que eu vou proceder? Não. A noite inteira em oração, o próprio Jesus ele se submetia às instruções do Pai. Toda noite, o próprio Jesus também se submetia às orientações do Pai. E com aquele poder que ele recebia naquele momento de comunhão, ele tinha força para enfrentar o que seja o que fosse durante o dia. Podia expelir 10.000 demônios com a força da oração, com a força da comunhão. Se Jesus precisou daquele momento de comunhão no começo, nós também precisamos. Então, esse é o ponto alto da lição dessa semana para mim.
para derrubar as muralhas, para abrir o Rio Jordão, para abrir o Mar Vermelho, para lutar contra qualquer inimigo, tudo isso só pode ter sucesso se começar com um momento, com um encontro com o seu comandante. Nós temos um comandante que pede que você lute a batalha dele, mas que ele também luta as suas batalhas individuais. Ele se importa com a vida de cada soldado. Ele se importa com a realidade de cada um dos seus liderados. Ele luta as batalhas de cada um e pede para que cada um lute a batalha dele. Então, gente, que nós possamos confiar nesse comandante que já é vencedor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, por a lição dessa semana. Muito obrigado, Senhor, porque as batalhas que o Senhor pede para nós lutarmos, o Senhor luta por nós. Amém. O Senhor usa nossas mãos, usa nossas espadas, usa a nossa vida e o Senhor nos transforma nesse processo. Nos ajuda, Senhor, toda manhã recebermos de Ti as instruções para as batalhas do dia de hoje. Sim. E a certeza de que o Senhor não nos deixará sozinhos e nos levará a um final feliz, à vitória final. Amém. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.